Olá, boa tarde. Meu nome é Henrique. Estou aqui para passar para vocês uma pequena introdução sobre o trabalho de filosofia, no qual o tema é a trajetória do homem negro no Brasil. Bom, para introduzir vocês esse assunto, que o decorrer do trabalho e será tratado mais especificamente por outros alunos do grupo, pelo menos devemos entender que não é de ontem nem de hoje que sabemos que o homem negro ele tem seus direitos iguais do homem livre. Ele é um homem livre, independente da sua cor ou raça. Porém, ele ainda é muito tratado injustamente na sociedade, o que é algo muito ruim, né? O que gera muitas discussões, tanto políticas, é um assunto muito discutido, né? O racismo, o preconceito. E nesse trabalho iremos tratar sobre isso e iremos falar um pouco sobre a trajetória do homem em diversos lugares, diversas áreas, no esporte, no mercado de trabalho, como é que ele normalmente é encaixado na sociedade. Obviamente existe homens negros que se encaixam na sociedade como atores, essas coisas, mas existem muitas pessoas que são tratadas injustamente na sociedade. Porém, esses assuntos serão tratados mais detalhadamente pelos alunos Gabriel Ambrosio, Giovana Chaves, André Guilherme e Caio Felipe e o Eduardo. Né? Esses assuntos serão tratados mais especificamente por eles, detalhadamente, e irão explicar para vocês terem o conhecimento do homem, do que ele passa na sociedade. Então fiquem com o trabalho. Bom, eu tô aqui para falar da introdução do homem negro, né, das pessoas negras no mercado de trabalho brasileiro atual. É de conhecimento de todos nós que os elementos da história do Brasil envolvendo as pessoas negras acabam trazendo até hoje uma ideia enraizada e discriminativa, que é bem antiga, de que as pessoas negras seriam inferiores. Né? Isso acaba inconscientemente levando algumas pessoas importantes que podem levar a empresas, a multinacionais e outras coisas a pensar que por isso os negros não serão tão qualificados e tão competentes quanto os brancos. O fato de que nós sabemos que os negros têm mais dificuldades no setor da educação, que é um sistema, né, nosso atual que é falho, que às vezes você precisa ter um poder de investimento grande, às vezes sua família tem que ter um poder de investimento bem maior para poder te dar uma educação de qualidade, e as pessoas negras que, né, sempre tem esse desfavorecimento no lado social, principalmente no lado econômico, acabam não tendo as melhores oportunidades de pagar os melhores cursos, de pagar as melhores faculdades, tudo, na maioria dos casos, eles conseguem através de bolsas, de concursos. Então, pelo fato dele não ter é, não ter conseguido a família dele pagar uma educação de qualidade, às vezes isso pode levar algum selecionador a pensar que ele vai ser um profissional desqualificado e competente para aquele momento da empresa dele. Após eu ter pesquisado em diversas fontes, como próprias pessoas que já foram vítimas de certo preconceito no mercado de trabalho, pesquisando com colegas e na internet, eu acabei levando os três pilares principais do preconceito que os negros sofrem no mercado de trabalho. Os três principais, que são os preconceitos ocupacional, salarial e até um preconceito de imagem. Eu vou explicar brevemente cada um desses, mas são até não são tão complexos, são simples de entender. A discriminação na parte ocupacional do mercado de trabalho, como o próprio nome já diz respeito diretamente aos cargos que serão ocupados pelas pessoas negras. É raro você ver os negros no carro-chefe, no comando de frente da, de partes importantes como relações internacionais, de uma multinacional, por exemplo, alguém negro ali que seja linha de frente do setor da empresa que lida diretamente com a parte econômica, né, que é a parte normalmente mais delicada da gestão de cada empresa. E dentre esses
a gente pode acabar tirando que ainda assim é raro ver pessoas negras ocupando os cargos de maior exposição e de maior delicadeza no setor de cada empresa. Inclusive tem até uma matéria que fala disso. Uma matéria que eu vou estar pedindo licença para ler, que é do IBGE, que eles fizeram um estudo aqui que apesar de mais da metade da população brasileira ser negra, apenas 4,7% dessa parcela da população ocupa cargos executivos nas 500 maiores corporações do Brasil. Esse estudo aí, na verdade, é do Instituto Ethos. Eu acabei confundindo aí com o IBGE. E é algo assim que a gente não tem uma explicação direta para isso. Como eu disse anteriormente, é algo realmente enraizado daqueles tempos de Brasil colonial mesmo. É uma coisa bem antiga que as pessoas têm que, felizmente, está mudando bastante na cabeça das pessoas. Isso eu creio que não é mais a regra, não é mais a exceção, na verdade. Isso já é a regra, que a maioria das pessoas já aceitam, já sabem que a cor da pele não interfere diretamente na competência daquele profissional. Bom, e já encerrando então a parte das pessoas negras no mercado de trabalho, gostaria só de passar nas fontes que eu consultei de pesquisa, que foram o IBGE, que eu já citei, o Instituto Ethos e algumas reportagens também da revista Época, que eu consultei para poder tá passando um pouco do que é o mercado de trabalho para as pessoas negras. Já o preconceito do segundo tipo, né, mais recorrente aí no mercado, é o preconceito salarial, que diz respeito diretamente à remuneração, à equiparação da remuneração entre funcionários negros e brancos, principalmente sendo muito comum você ver funcionários negros e brancos que ocupam a mesma função, mas não apenas isso, ocupam a mesma função com a mesma eficácia. E em alguns casos, ou na maioria deles, não sei, não posso falar com propriedade, o funcionário negro acaba recebendo menos, simplesmente por ser negro, não sei, mas é algo que não é uma coincidência e que ainda assim, infelizmente, é muito recorrente. E esse preconceito de salário, né, na hora da escolha da remuneração dos funcionários negros, tá, na minha opinião, ligado diretamente com o terceiro tipo que a gente vai falar, que é o preconceito pela imagem, que é o preconceito puro, a discriminação pura, simplesmente pela pessoa ser negra, que isso aí, segundo, né, as fontes de pesquisa que eu consultei, foi criado através desses mesmos contextos históricos, como a escravidão sendo a principal delas, que eu citei anteriormente, acabaram, de certa forma, rebaixando a imagem do negro, que foi bastante denegrida por um tempo. Felizmente isso está mudando atualmente, mas é uma coisa que ainda tem bastante enraizada nas pessoas. Então esse preconceito da imagem, ele na verdade que impulsiona o salarial e o preconceito de ocupação, tirando oportunidades de funcionários negros que são muito competentes, de às vezes estarem sendo remunerados com justiça e recebendo promoções de cargos com justiça no mercado de trabalho. E aí cabe a nós julgar essas coisas que acontecem. Coincidência não mas de uma certa forma ou de outra, os negros acabam sendo subestimados no mercado de trabalho brasileiro atual ainda, infelizmente. Apesar que a sociedade brasileira esteja caminhando aí, mesmo que há passos curtos para ajudar as minorias a se erguerem, isso ainda apesar de estar mudando no mercado de trabalho, ainda são casos que acontecem, até com uma recorrência considerável. 3 mil jovens morrem por ano, segundo o mapa da violência. O relatório desta vez mostra a questão de gênero e revela que a realidade brutal do espaço das mulheres negras na sociedade brasileira, ao evidenciar que mulheres negras elas têm mais do dobro de chance de morrer do que as mulheres brancas. Já no Rio Grande do Norte, esse dado é 8 vezes maior.
Nessa breve período de 130 anos de liberdade da abolição da escravatura, pouco se avançou em políticas públicas para a conscientização de projetos antirracistas. São as mulheres negras que, de forma acentuada, sentem o peso dessas políticas públicas. Em 2011, a taxa de escolaridade de mulheres brancas chegou a 23,8%, enquanto as mulheres negras somente 9%. Isso comprova a escassez do acesso dessas mulheres negras à escolaridade. Pesquisas de emprego e desemprego mostram que 70,6% das mulheres negras que trabalham em regiões metropolitanas, elas estão em setores de serviços terceirizados. Então, 68% das mulheres presas no Brasil são negras, e grande maioria estão associadas ao tráfico de drogas. Em muitos casos, o tráfico é a única alternativa de sobrevivência frente a uma realidade racista e de um modelo de educação inacessível. 80% das mulheres que são encarceradas, elas têm filho e são as únicas responsáveis por esses filhos. Lutar pela vida das mulheres e pela sobrevivência das mulheres negras é reconhecer que para o Estado há vidas que valem menos. É lutar pela garantia de direitos e por decreto, não aceitar nenhum a menos. O futebol chegou ao Brasil com status de esporte de elite. Na Inglaterra, já era jogado por operários de fábricas, mas chegou às terras brasileiras por meio de estudantes de classe alta, que voltavam do Reino Unido com bolas de tiras na bagagem, como foram os casos de Charles Miller e Oscar Cox, os pioneiros da modalidade no Brasil. No entanto, não demorou muito para que o futebol conquistasse os operários e trabalhadores também do país. O exemplo mais simbólico é do Bangu Atlético Clube, time fundado por ingleses, mas formado em grande parte pelos operários da fábrica de tecidos Bangu, no subúrbio do Rio de Janeiro. O clube foi o primeiro do estado a escalar um atleta negro, Francisco Carregal, em 1905. O feito fez com que, em 1907, a Liga Metropolitana de Futebol publicasse uma nota proibindo o registro de pessoas como atletas amadores de futebol. O clube optou por abandonar a liga e não disputar o Campeonato Carioca. Bangu, sido como clube de luta contra o racismo no brasileiro. Porém, foi o Vasco da Gama que entrou para a história ao conquistar um título com um plantel formado quase que inteiramente por jogadores negros, muitos deles contratados juntos ao Bangu. O clube, que em 1905 já havia elegido um presidente mulato, Cândido José de Araújo, foi campeão carioca em 1923, seu ano de estreia na primeira divisão, e despertou a ira dos rivais. No ano seguinte, Fluminense, Flamengo e Botafogo e outros times abandonaram a liga e fundaram a Associação Metropolitana de Atléticos, em qual o Vasco só poderia se filiar se dispensasse seus 12 atletas negros. Apesar do grande racismo no futebol brasileiro, no início do século XX, o primeiro ídolo da modalidade no país foi justamente o mulato. Filho de um alemão com uma brasileira negra, Arthur Frende, o amador, autor do gol que daria o primeiro título à seleção brasileira, o sul-americano de 1909, Frende era mulato e tinha olhos. Antes de entrar em campo, o atacante esticava o cabelo rente ao couro cabeludo para parecer mais belo. Adiante, foi o Carlos Alberto, jogador que trocou a América pelo Fluminense em 1914. Como a camisa branca do clube de elite da Zona Sul contrastava com sua pele mulata, Carlos Alberto entrava em campo maquiado com pó de arroz, que ao longo da partida ia escorrendo junto ao suor. A torcida, então, passou a gritar pó de arroz, que posteriormente se tornaria um apelido dos adeptos tricolores. O Fluminense, aliás, também teve sua participação na luta contra o racismo no futebol, apesar de involuntariamente. À medida que a presença dos negros e mulatos foi se tornando cada vez mais aceita dentro dos elencos, o Clube das Laranjeiras viu aumentar o preconceito dos sócios com os jogadores. Com a medida para separar sócios e jogadores, o Fluminense entrou na briga pela profissionalização do futebol no início da década de 1930, fazendo com que seus jogadores, agora empregados salariados, entrassem na sede das Laranjeiras pela porta dos funcionários e não mais estivessem como sócios elitistas. A profissionalização do futebol no Brasil foi um grande passo para o racismo na modalidade. Como os atletas foram a ser contratados e pagos de acordo com seu nível técnico, a cor da pele dos jogadores passou a ser uma questão menos importante. A nova situação do futebol brasileiro propiciou o reconhecimento de talentos como Leônidas da Silva, o Diamante Negro, em campo de 1938. Antes disso, a presença de negros na seleção brasileira ainda era vista como ausente. Em 1921, por exemplo, o então presidente Epitácio Pessoa sugeriu que não fossem colocados jogadores negros para disputar sua Sul-Americana aquele ano, para que não fosse prestada no exterior uma imagem
ou passa pela melhor da sociedade brasileira. No entanto, a popularização do futebol ao longo do século passado expandiu a todas as camadas sociais do país. Negros como Domingos Leônidas, Newton e outros foram conquistados seu espaço no clube e na seleção, agregando valor ao futebol brasileiro. Atualmente, não é possível dizer que o futebol brasileiro se viu livre do racismo. No entanto, é evidente o reconhecimento da participação do negro no desenvolvimento do futebol do país, a ponto de o melhor jogador de todos os tempos, ex-atleta do século XX, Pelé, ser negro, e não precisar esticar o cabelo nem passar pó de arroz para ter seu talento reconhecido. Na modalidade. Como os atletas foram ser contratados e pagos de acordo com seu nível técnico, a cor da pele dos jogadores passou a ser uma questão menos importante. A nova situação do futebol brasileiro propiciou o reconhecimento de talentos como Leônidas da Silva, Diamante Negro, em campo de 1938. Antes disso, a presença de negros na seleção ainda era vista como ausente. Em 1921, por exemplo, o então presidente Epitácio Pessoa sugeriu que não fossem colocados jogadores negros para disputar sua nome naquele ano, para que não fosse prestada no exterior uma imagem ou passa pela melhor da sociedade brasileira. No entanto, a popularização do futebol ao longo do século passado expandiu a todas as camadas sociais do país. Negros como Domingos Leônidas, Newton e outros foram conquistados seu espaço no clube e na seleção, agregando valor ao futebol brasileiro. Atualmente, não é possível dizer que o futebol brasileiro se viu livre do racismo. No entanto, é evidente o reconhecimento da participação do negro no desenvolvimento do futebol do país, a ponto de o melhor jogador de todos os tempos, ex-atleta do século XX, Pelé, ser negro, e não precisar esticar o cabelo nem passar pó de arroz para ter seu talento reconhecido. Meu nome é Daniel Alves, eu tenho 35 anos, sou jogador de futebol e atualmente estou jogando no Paris Saint-Germain. Eu já joguei por muitos times na minha carreira, joguei no Bahia, já joguei no Barcelona, em grandes times do mundo, e hoje estou atuando no Paris Saint-Germain. Sou lateral direito da seleção, sou um jogador muito famoso e infelizmente na minha carreira eu já sofri racismo em todos os lugares que eu passei, no Brasil, na Espanha e até mesmo na França, onde eu estou atualmente. Eu vim falar mais especificamente hoje de um caso de racismo que eu sofri em 2014, no jogo entre Barcelona e Villarreal. O jogo estava 0-0 e aos 34 minutos um torcedor do Villarreal jogou uma banana dentro de campo. E o jogo era no estádio do Villarreal, e um torcedor do Villarreal jogou uma banana dentro de campo. E eu comi a banana como se nada tivesse acontecido, mas é lógico que dentro de mim eu me senti triste, mas não pelo ato, mas pela pessoa, pelo tanto que ela é vazia. E não foi a primeira vez que eu sofri ato de racismo, e muito menos não foi a primeira vez que algum jogador sofreu isso no futebol. É como eu disse já numa entrevista, infelizmente a guerra não pode ser perdida, e será perdida se até lá a gente não tomar atitudes mais drásticas, né? Não prender quem faz isso e tudo mais. E justamente depois desse ato, eu não fiz boletim de ocorrência, não fiz nada justamente por isso, senti dó das pessoas que fazem isso. Porque, obviamente, por eu ser um jogador, ganhar muito dinheiro e tudo mais, eu sei que eu não preciso de dinheiro, tipo, de processo, essas coisas, então eu não pude fazer nada. Por pena da pessoa, pelo vazio que há nas pessoas. E justamente por isso que eu tô aqui. Porque eu nunca tinha sofrido algo tipo de jogar banana, de ficar gritando macaco. Mas essa foi a primeira vez. Toda hora que eu passava ali na lateral do campo, aqueles torcedores, especificamente ali da lateral direita do campo, ficavam gritando macaco, e quando eu pegava na bola e tudo mais. E quando ele tacou a banana, eu comi ela. Eu não pensei duas vezes e comi ela. Pra principalmente representar que o racismo tem que ser acabado. E para isso a gente precisa. Eu não levei na justiça, mas eu não recomendo que quem sofra o racismo não leve na justiça. Eu acho que tem que levar sim. E justamente por isso que eu falo que se a gente não lutar, se a gente não estiver do lado certo,
dessa guerra, a gente não pode mais sofrer com isso, com esses atos de racismo, com essas coisas que tá fora do ser humano. E por isso eu falo que quem sofre esse ato no dia a dia, por patrão, ou até mesmo jogadores que estão aí no mundo de hoje em dia, levem à justiça isso, porque se a gente não levar na justiça, essas pessoas vão continuar praticando esses atos. E justamente por isso, eu não levei, obviamente, porque eu sou jogador, ganho muito dinheiro, e eu não senti a vontade de levar, porque eu senti justamente dó da pessoa ir num estádio de futebol e fazer um ato desse. Eu já tinha presenciado antes, já tinha visto antes outros atos de racismo no futebol, como o da Ponte Preta, com o Aranha, da torcida do Botafogo. Então, eu já tinha visto somente, mas nunca presenciado. E, obviamente, isso vai continuar acontecendo. Não tem como, o racismo é muito difícil dele acabar, mas a gente sempre tem que estar tentando acabar com ele, levando na justiça e não levar para violência, porque quando a gente leva para a violência, eu acho que a gente também perde a razão. Então, justamente, eu acho que o racismo tem que ser acabado, mas através dos direitos que a gente tem, o direito do ser humano. Então, esse depoimento meu foi para que as pessoas, os negros que sofrem o racismo hoje em dia, tenham essa consciência de poder levar na justiça, de lutar pelos seus direitos, do ser igual ao branco. Porque na minha cabeça, ninguém é igual a ninguém. Eu já rodei o mundo inteiro, sofri racismo em todos os países que eu passei. Então não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Mas obviamente que no Brasil é maior, porque as pessoas não sabem onde se colocar e veem pessoas, pai ensinando errado, mãe. E se a gente não levar na justiça, a gente não brigar pelos nossos direitos, a gente nunca teremos esses direitos. Então, na minha opinião, é isso. Esse foi o meu depoimento. Espero que quem escute esse depoimento possa se pensar quando sofrer esse ato e levar justamente na justiça para que todos podemos lutar pelos nossos direitos. Soltar seu cabelo, você solta. E se alguém reclamar, você arma mais ainda para ficar maior e os recalcados ficar olhando. Se a outra pessoa quiser, goste também, mas você se gostando é o mais importante. Se você tá se sentindo bonita, você tá bonito e já era. É isso. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada. Cada menina negra escuta uma coisa. Nossa, a bicha é tão preta que chega a ficar azul. Eu queria renascer pra ter um cabelo liso, ser loira e ter uma pele branca. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Como eu era pequena, a minha mãe, não gostava, sabe, do meu cabelo. Eu falei assim, não, eu vou soltar meu cabelo do jeito que eu quero. Eu fui pra escola com o cabelo solto, todo mundo gostou. Mas agora eu já me amo, já amo meu cabelo, gosto da minha cor da pele. Hoje em dia, eu falo assim, ô criançada, vamos soltar esse black, vamos arrasar, né? As meninas de hoje em dia já estão muito inteligentes, já estão sabendo falar eu me amo, eu me gosto, coisas que na época da minha avó não tinha muito. A geração vai melhorando, até que todo mundo esteja se amando. Se pudesse dar um conselho para uma menina negra? Se você não tem ajuda, tenta fazer isso sozinha. Se ame, se goste. Você não precisa mudar para que a outra pessoa comece a gostar de você. Não é porque ele tá xingando que eu vou deixar de gostar do meu nariz. Se você